Salmo 3, versículos de 1 a 8. Vamos ler todos juntos, é um salmo pequeno, vamos ler todos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos ler mais uma vez o versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar. Senhor, fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala aos teus filhos, fala, Senhor, aos nossos corações. Aqueles que estão precisando dessa palavra, que o teu Espírito me capacite para transmitir. E eu te peço que tu me enchas com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a tua palavra com unção, que caiam todas as tentativas de ingerência do inimigo, que caiam por terra todos os planos de Satanás, que intenta contra a nossa vida, contra a nossa igreja, contra a nossa família, contra nossos negócios, contra os nossos estudos, que caiam por terra, e que seja estabelecida a tua vontade, Senhor, mediante a revelação da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, o Salmo 3 foi escrito por Davi. Foi escrito em um momento de grande adversidade, de grande sofrimento e dor. O seu filho, note bem, o seu filho Absalão estava querendo destruí-lo. Imagine um pai aonde tem um filho querendo lhe destruir. Absalão estava querendo destituir o seu pai do reinado, do trono de Israel. Mas, diante de tanta adversidade, Davi se posicionou com muita sabedoria perante Deus. Meus queridos irmãos, todos nós enfrentamos lutas, adversidades, problemas, os mais variados. Mas nós precisamos, diante das circunstâncias adversas da vida, nos posicionar com sabedoria perante Deus. Nesse salmo nós encontramos 4 atitudes de Davi, 4 atitudes que nos revelam uma sabedoria muito especial nesse momento tão difícil de Davi. E o que é que nós encontramos nesse salmo? A primeira atitude, Davi faz um lamento, versículos 1 e 2, leamos mais uma vez. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Davi está orando, está conversando com Deus, está lamentando a sua situação, ele está abrindo o seu coração para Deus, e é isso que nós precisamos fazer, queridos. De vez em quando nós precisamos nos lamentar diante de Deus por conta das adversidades. E aí o versículo 2 ele diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Inicialmente Davi lamenta pelo seu sofrimento, pela sua adversidade, e ele diz: como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Davi descreve, queridos, que sua adversidade era crescente. E é interessante, queridos, que quando nós oramos, às vezes Deus responde imediatamente,
E é bom quando Deus responde na hora. Quem já teve a experiência de pedir algo a Deus em pouco tempo, praticamente na hora Deus responder? Levanta a sua mão e diga amém. É maravilhoso. Mas às vezes a gente ora e parece que não acontece nada. Um silêncio absoluto nos céus. As nuvens estão paradas e nós não conseguimos ver o mover de Deus. Você já orou e teve essa impressão, esse sentimento? Já orou? Levanta a sua mão se você já teve essa experiência. Amém. Talvez você esteja tendo essa experiência nesse momento. Mas às vezes a gente ora e piora. Às vezes a gente ora e piora, irmãos. A gente está passando uma situação, começa a orar e de vez solução, não, a coisa começa a se agravar. É isso que Davi está dizendo aqui. Ele descreve que a sua adversidade era crescente, o número de inimigos estava aumentando. Mas numa coisa nós podemos ter certeza: que Deus está no controle das nossas vidas, e a última palavra ainda é de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Cada dia aumentava o número dos adversários, já havia uma grande multidão contra ele. Além dos adversários prontos para a batalha, querendo destruí-lo, Davi se incomodava também com a provocação dos inimigos. E a provocação era: não há em Deus salvação para você, Davi. Deus não vai lhe ajudar, Deus não vai lhe socorrer, Deus não vai fazer nada por você. Não há salvação em Deus para você. Em outras palavras, muitos estavam dizendo que a situação de Davi estava perdida, nem Deus o salvaria. Deus não estava com ele. Era a acusação dos inimigos. Neste salmo, queridos, Davi não entra em detalhes familiares, mas a fonte do seu sofrimento estava relacionado com seu filho. Ser traído por amigos, por inimigos a gente já espera, mas ser traído por amigos é algo terrível. Mas ser traído pelo próprio filho é algo muito mais profundo. A dor na alma de Davi era intensa, e Davi inicia esse salmo descrevendo essa situação. Ele faz o seu lamento. Nós precisamos de vez em quando fazermos os nossos lamentos diante de Deus. Mas há uma segunda atitude de Davi. Davi faz uma declaração de fé. Primeiro ele conta como está se sentindo diante de Deus, mas logo em seguida ele faz uma declaração de fé. Está aí no versículo 3. Vejamos a declaração de fé de Davi, todos juntos. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Amados, Davi declara o conteúdo de sua fé em Deus, e ele diz: tu és o meu escudo. Essa metáfora sugere proteção e defesa. Na antiguidade, um escudo era um instrumento essencial de defesa em batalhas, protegendo o guerreiro de ataques inimigos. Aqui, Davi está reconhecendo Deus como seu protetor, defendendo-o dos perigos e ataques, tanto físico quanto espirituais. Meus queridos irmãos, essa também deve ser a nossa declaração de fé: Deus é o nosso escudo. Você pode dizer isso? Deus é o meu escudo, todos juntos? Deus é o meu escudo, é aquele que me protege, é aquele que me guarda, é aquele que cuida de mim. Mas ele continua e diz: és a minha glória. E glória nesse contexto pode ser entendida como honra ou dignidade. Davi está atribuindo a Deus a fonte de sua honra e da sua dignidade, indicando que qualquer sucesso ou honra que ele, Davi, possuísse, ela era devida a Deus, vinha de Deus. Deus teria sido generoso para com ele. Que Deus, queridos,
seja o nosso escudo e que Ele seja a nossa glória. Mas há uma outra declaração de fé que Davi faz, e ele diz: e o que exaltas a minha cabeça. Isso significa Deus elevando ou sustentando Davi em tempos difíceis. Levantar a cabeça é frequentemente um símbolo de restauração, de dignidade e até mesmo de vitória. Davi está expressando que Deus é a fonte de sua força e restauração, especialmente nos momentos de desespero ou humilhação. Deus exalta a nossa cabeça em nome do Senhor Jesus, e que Ele te faça andar soberanamente. Queridos, às vezes diante dos problemas nós baixamos a cabeça, às vezes diante de uma situação adversa nós inclinamos a nossa cabeça, o nosso coração se fecha, murcha, a tristeza começa a tomar conta do nosso coração. Mas que Deus exalte a sua cabeça hoje em nome de Jesus. Que levante o seu ânimo, que levante a sua cabeça, para que você possa contemplar as maravilhas que Ele tem para com você. Veja que declaração de fé extraordinária, essa declaração de fé de Davi. O Senhor é meu escudo, é o meu protetor. O Senhor é a minha glória, ou seja, a minha honra, a minha dignidade. Eu tenho dignidade por conta dEle, eu tenho honra por conta dEle. E o Senhor é a minha exaltação, Ele é a minha vitória, Ele que me faz andar altaneiramente. No versículo 4, Davi declara que Deus responde suas orações. Leamos o versículo 4. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte. Meus amados, que coisa extraordinária. Davi está dizendo que Deus responde às suas orações. Davi expressa nesse versículo 4 três verdades. A primeira, Davi expressa uma oração de clamor, e ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor. Meus amados, o clamor não é caracterizado pela altura da voz, mas pela intensidade com que nós colocamos o nosso coração na oração. É quando nós, das nossas entranhas, do mais íntimo, do profundo do nosso ser, nós expressamos os nossos desejos ao Senhor, o Rei da Glória. E esse salmista, o salmista Davi está dizendo: eu clamo ao Senhor. E nós vamos encontrar em vários salmos exatamente isso, Davi declarando que clama ao Senhor. Meus amados, às vezes nós oramos, mas por um costume, oramos porque sabemos que temos que orar, oramos porque é bom orar, mas tem momentos, queridos, que nós precisamos levantar um clamor a Deus. Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando, mas se ela é uma adversidade grande, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Coloque o coração, a sua alma, as suas entranhas nessa oração, em nome do Senhor Jesus. Não tenha vergonha de clamar ao Senhor. Davi expressa também a posição de Deus, e o texto diz: e Ele do seu santo monte, no lugar da sua habitação, no seu trono, Deus continua lá reinando e ouvindo as nossas orações, ouvindo o nosso clamor. E Davi também expressa que Deus responde às suas orações. Ele me responde, e eu gostaria que você dissesse: Deus me responde. Todos juntos: Deus me responde. Então clame ao Senhor, queridos, porque Deus te responde. Mas algo importante que nós precisamos destacar agora: a declaração de fé de Davi resultava em uma conduta de vida, em comportamento, em ações. Nós falhamos quando a nossa vida não é resultado das nossas crenças. E eu vou repetir, queridos, essa afirmação: falhamos e muito
quando a nossa vida não é resultado das nossas crenças. Eu creio que Deus me ama, mas tenho crise de ansiedades. É uma crença que está sendo contrariada pela atitude. Se eu creio que Deus me ama, eu não vou andar ansioso, porque Ele sei que Ele quer o melhor para mim, que Ele cuida de mim. Eu creio que Deus está comigo, mas eu tenho medo. Eu creio que Deus é soberano e todo-poderoso, mas tenho muitas inquietações e dúvidas. A nossa vida tem que refletir nossas crenças. Amém, queridos? Podemos afirmar isso? A nossa vida tem que refletir nossas crenças. E é por isso que Davi revela uma situação, uma vida dele, uma experiência dele no versículo 5. E aí ele diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. É a teologia colocada na prática. É o conhecimento de Deus, dos atributos de Deus, das verdades de Deus, indo para a cama, para o momento de sono, para o momento de repouso. Nós falamos hoje de 1 hora no nosso encontro pastoral, no Salmo 4. E no Salmo 4, Davi segue esse mesmo estilo aqui. Ele começa destacando os atributos de Deus. Deus é a sua justiça e Deus é misericordioso. Deus é justo e misericordioso. Davi aí completa e diz, e fala da experiência que ele teve com Deus. Ele estava necessitado de Deus o ajudou, Deus o socorreu, baseado nos atributos de justiça, de misericórdia e da experiência que Davi tinha com Deus. Davi orava, Davi clamava, e Davi via a mão de Deus agindo em seu favor. Mas essa crença, essa experiência com Deus resultava também ao final do dia, quando Davi dormia, e ele diz: deito-me e pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Meu querido irmão e irmã, eu não sei como tem sido as suas noites, mas se você não tem dormido bem, você está prejudicando o seu corpo, está prejudicando o seu espírito, está prejudicando a sua vida, porque uma noite mal dormida causa muitos problemas. E Davi, mesmo no meio de tantas situações adversas, ele diz: em paz me deito. A paz não significa a ausência de tribulações e de problemas. A paz independe das circunstâncias, porque a paz é fruto da nossa relação com Deus, é fruto da nossa crença colocada em prática, da nossa teologia refletindo a nossa vida. Davi, tendo Deus como escudo, como a sua glória, como a sua exaltação e como aquele que responde às suas orações, ele se deita e pega no sono. Eu não sei como estão as suas noites, mas eu espero que hoje você se posicione entregando toda a sua vida, toda a situação diante dele e confiando nele, porque é ele que te faz repousar seguro, só ele. E aí ele diz que deita, que pega no sono, e aí veio a palavra seguinte. O que é que ele diz? Acordo. Oh, meus amados, essa palavra pode significar tantas coisas. Esse acordo aqui pode significar que de manhã se levanta com disposição para trabalhar e para glorificar o nome do Senhor. Esse acordo aqui é um acordo em que nós nos levantamos dispostos, porque tivemos uma noite sob a proteção e sob o cuidado de Deus. Acordo, me levanto. É tão ruim, queridos, quando chega na segunda-feira e a gente acorda, mas não quer se levantar, não tem ânimo, não tem força, não tem vontade,
não tem mais garra, não tem mais determinação. Esse acordo aqui é um acordo cheio de determinação para viver a vida para a glória de Deus, porque a noite foi boa na presença do Senhor. E aí o texto continua, porque o Senhor, olha o final, o que é que diz? O Senhor me sustenta. Quem sustenta é Deus quem te sustenta. A teologia de Davi resultava em uma vida sem ansiedades e em paz. Davi, mesmo cercado por muitos inimigos de todos os lados, ele dormia em paz. A minha oração é que Deus te dê a graça de você dormir em paz. Veja aí o versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Amados, veja a situação de Davi. Ele está cercado por milhares de inimigos de todos os lados, mas ele deita e pega no sono, porque ele tinha Deus como seu provedor. Você tem Deus como seu provedor, meu irmão, minha irmã? Agora é na teoria ou na prática? É na crença ou na vida? É na teologia ou é no dia a dia? A teologia de Davi eliminava o medo. Amados, se a nossa declaração de fé não resultar em mudança de vida, de comportamento e de atitudes, a nossa declaração de fé é morta. Deus é o seu escudo, Deus é a sua glória, Deus é a sua exaltação, Deus é aquele que responde às suas orações. Então não ande ansioso, não se preocupe, não tenha medo, porque o Deus que fez com que a semeadura de Isaque lhe rendesse a 100 por 1, é o mesmo que quer e pode te abençoar para que você tenha uma colheita de 100 para 1. Durma em paz, meu irmão, durma em paz. Mas vamos ser justos conosco, porque parece que Davi era um santo, quase perfeito, um Enoque, mas não era. Houve momentos na vida de Davi que ele não considerou os atributos de Deus. Ele teve momentos de crise, de depressão e de desespero. Isso acontecia quando Davi se distanciava da aplicação da sua teologia na sua vida. E quando a gente se distancia, queridos, no dia a dia, do que nós cremos, do que Deus é, aí vem todas essas dificuldades. E Davi teve momentos, nesse período da sua vida, Davi é um exemplo para todos nós, é uma grande motivação para todos nós, e nós devemos imitar Davi nesse momento. Mas ele teve momentos, como nós temos momentos das nossas fraquezas, os momentos das nossas dúvidas, das nossas inseguranças. E se você está vivendo esse momento, em nome de Jesus, mude a sua atitude hoje para a glória do Senhor. É uma decisão, é uma determinação que você tem que assumir diante de Deus. Talvez você esteja assim, não está considerando o que Deus é, e por essa razão medo de ansiedade. Amado, aplique as verdades de Deus em sua vida e tenha uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Tenha uma atitude agora. E aí, eu me lembro de Jeremias, quando ele estava vendo a grande adversidade do seu povo, sofrimento e humilhação, e isso estava atingindo a sua alma, e ele tinha perdido a esperança. Ele diz: não tem mais solução, não tem mais jeito, e ele estava triste, estava deprimido. Mas chega num determinado momento que ele toma uma atitude, chega num determinado momento que ele reage. E é isso que você precisa fazer, querido irmão, minha irmã. Reaja, tome uma atitude, levante-se, porque Deus é aquele que ergue a sua cabeça. E aí Jeremias diz: eu quero trazer à memória
O que me pode dar esperança? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Bondoso é o Senhor. Ele se lembra dos atributos de Deus e coloca em prática e faz com que esses atributos mudem o seu comportamento, a sua vida. E em último lugar, queridos, a terceira atitude, Davi faz uma petição. Aliás, essa é a terceira, tem uma quarta. Versículo 7, leamos: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Veja a oração de Davi. Davi ora: levanta-te, Senhor, desperta, Senhor, me acorde, Senhor, salva-me, Deus meu. Davi pede para que Deus haja. É muita ousadia, queridos, é muita ousadia, mas a palavra do Senhor nos dá essa graça de sermos ousados diante do nosso Pai Celestial, que quer o melhor para nós. E Davi pede: age, Deus, age, não mandando em Deus, não determinando a Deus, não querendo ensinar a Deus como agir na hora de agir, mas é um pedido, é uma súplica: Senhor, age, age, Senhor. Pois, aí Davi faz um pedido objetivo. Meus amados, as nossas orações precisam ser objetivas. E aí Davi pede objetivamente: fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. É um pouco chocante aqui essas afirmações, mas nós estamos diante de um contexto de guerra, uma guerra travada corpo a corpo, aonde queixos feridos e dentes quebrados eram resultados desse confronto. Davi está pedindo para que Deus lutasse ao lado dele, para que Deus entrasse na batalha. Fere nos queixos e quebra os dentes também significa golpes fatais. Ferir no queixo pode ser entendido como um golpe decisivo, simbolizando a derrota completa dos adversários. Quebrar os dentes dos ímpios é outra metáfora forte para indicar subjugação e incapacitação dos inimigos. Os dentes podem representar o poder ou a capacidade de prejudicar, e quebrá-los significa neutralizar essa ameaça. Davi clama pela vitória. Amado querido, se você está em luta, então clame pela vitória em nome do Senhor Jesus. Isso motivava a oração de Davi. Deus ouve as orações, Deus age, Deus entra na batalha, Deus subjuga os inimigos, Deus destrói os inimigos. Mas há uma quarta e última lição, e quero convidar a equipe louvor. A quarta atitude de Davi. Davi faz uma intercessão. Versículo 8: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Irmãos, Davi intercede pelo povo. Davi agora não pede por si ou para si. Davi pede para o povo. Veja que maturidade, que fase extraordinária Davi estava vivendo. Davi nos ensina que mesmo passando por lutas, podemos interceder pelos outros. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. Hoje nós já fizemos isso, oramos pela pátria, os irmãos estiveram aqui para dizer amém, para concordar, para clamar, para confirmar. Jó é um grande exemplo disso. Quando Jó intercedeu pelos amigos, Deus mudou a sorte de Jó. É por isso que as nossas orações nunca podem ser só nós, só para nós, só focado em nós. As nossas orações também têm que incluir o outro, o próximo, o nosso irmão. E quero concluir dizendo: prezado irmão, você pode estar passando por uma terrível provação.
Faça como Davi, se apegue aos atributos de Deus. Amém? Interceda, Deus fará grandes coisas. Você vai poder dormir em paz, porque Deus te dará a vitória. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor.